Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Capricórnio. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesada, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Seis de ouros, o sete de ouros, o nove de ouros, e a rainha de espadas. Essa leitura, ela fala muito de merecimento e de recompensa. Essa carta dos seis de ouros,
ela fala daquilo que vocês são, né? De quem vocês são. E ela reforça muito a ideia de que vocês são pessoas muito generosas, de que vocês são pessoas muito virtuosas, né? Então vocês se preocupam muito em, em ter ações que sejam ações de valor e apoiar os outros, seja materialmente ou de outra maneira, né, com ajuda de fato, né? Uma ajuda, um apoio, uma palavra, mas também tem uma questão de vocês serem aquela pessoa que, quando podem ajudar materialmente, ajudam também materialmente. Só que vocês vivenciaram na caminhada de vocês, né, sendo essa pessoa, vocês vivenciaram momentos muito desanimadores, né? Porque quando nós somos pessoas que estamos dispostos a ajudar, quando nós somos pessoas que apoiam os outros, nós esperamos ter condições de fazer isso. E ter condições de fazer isso é importante para a gente, não apenas para que nós tenhamos algo, né, para que nós sejamos possuidores, mas sim para que nós sejamos nós mesmos. É difícil ser a pessoa que dá o apoio quando você não sente, né, ou percebe não ter recursos para fazer isso. E vocês tiveram aqui uma dificuldade de recursos. Vocês são pessoas muito prósperas, mas acessar esses recursos em algum momento, que eu sinto que é este momento, né, tem se mostrado muito difícil. E isso traz uma decepção, um desânimo para vocês. Mas a mensagem mais importante disso é que é esse sentimento ruim de que essa falta de recursos, ela representa uma falta de possibilidades. E essa falta de possibilidades, ela parece oprimir quem vocês são, né? Justamente porque, como nós falamos, toda essa generosidade, toda essa questão de apoiar os outros, toda essa questão de fazer projetos de valor também, tá? Esse apoiar os outros, ele pode ter um contexto, ele pode ser apoiar os outros, por exemplo, se você tem um negócio e você é um bom patrão, uma boa patroa, né? um bom líder ali, se você paga salários justos, se você dá boas condições de trabalho, você não é que isso, é claro, é seu dever, mas existe essa questão de você ser a pessoa que se preocupa, que diz assim, não, eu só vou fazer se eu fizer de forma justa, né? Eu só vou fazer se eu fizer de forma digna. Então, existe aqui um desânimo, né? Com essa sensação de que coisas tão supérfluas às vezes, né, tão externas, limitam de alguma maneira quem vocês são ou quem vocês queriam ser.
Mas essa carta do 9 de ouros, ela fala de prosperidade e de recursos, principalmente, né, mas principalmente dessa maneira mais nobre e de ver os recursos. Então ela diz assim que ela fala muito sobre vocês sendo quem vocês querem ser. Vocês voltando a sentir que vocês conseguem fazer, né, aquilo que representa vocês. Realizar aquilo que representa vocês. E a carta da Rainha de Paus, ela vem aqui dizendo assim, que essas coisas elas vão se resolver, né? Que essas questões elas vão se resolver, esses problemas vão ser solucionados. E também, de certa forma, né, que vocês terão recursos para solucionar problemas que vocês podem ter tido em decorrência dessa dificuldade. A leitura, geralmente, ela segue assim um padrão, às vezes ela segue um padrão temporal, né? Aqui sendo presente e aqui avançando. Essa leitura, ela não segue tanto um padrão temporal, porque ela fala muito sobre quem vocês são. E na mistura, né, de tudo isso que nós falamos até aqui agora, ela tem uma mensagem que é única. E ela tem muito o objetivo de falar assim, olha, vai dar certo, sabe? Esses problemas serão solucionados. Só que com essa carta da Rainha de Espadas, falando de resolução, ela traz, né, ela pede a vocês uma certa inteligência, uma certa libertação de dependências. E isso faz com que ecoe uma mensagem aqui que diz que vocês podem ter colocado essas questões materiais, essas questões de falta de recursos, essas questões de financeiras como algo muito prioritário na vida de vocês. E é compreensível isso, porque nós dependemos muito, né, de alguns recursos materiais para manter um certo nível de qualidade de vida. Mas a questão aqui é outra. A questão aqui, ela fala muito sobre quando você deixa de viver coisas que não podem deixar de ser vividas por conta da falta desses recursos, porque não dependem dele. Ou coisas que... Ou mesmo a questão de valores, sabe? Porque quando nós olhamos muito para as questões materiais, muitas vezes nós acabamos despercebendo os nossos valores e agindo muito pensando assim, não, eu preciso conseguir, eu preciso conseguir, eu preciso conseguir, eu preciso conseguir. Enquanto eu não conseguir, eu não vou isso e aquilo. E isso pode ser meio um pouco adoecedor mesmo. Essa carta da Rainha do 9 de Ouros, ela fala muito disso. Eu tenho os recursos, mas eu não esqueci dos meus valores. Eu não esqueci que eles trabalham, né? Que os recursos trabalham para mim e não eu para eles. Então, retomando isso que a Rainha de Espadas fala, ela diz assim, olha, para com isso. Seja inteligente. Se liberte dessas dependências, as coisas vão se resolver. E
E uma coisa não justifica a outra. A situação que você está vivendo, ela não justifica um comportamento inadequado da sua parte, ou um comportamento insensível, um comportamento mesquinho, ou um comportamento excessivamente ganancioso, mas principalmente, tá? Essas são todas possibilidades, não estou dizendo que vocês estão agindo assim, mas principalmente, o que ela diz é assim, o que existe dentro de vocês, né? A bondade de vocês, a generosidade de vocês, quem vocês são pessoas muito valorosas, vocês são pessoas boas demais para deixar que essas questões periféricas, materiais, elas diminuam quem vocês são. Então, aí que vem a grande chamada de atenção, né? Não deixe que essas coisas diminua quem vocês são. Vai se resolver. Está se resolvendo. E vai se resolver com muita recompensa. Vocês vão ter mais do que tinham antes, né? Vai se resolver com muito merecimento, com muita recompensa. Então não deixe que isso impacte ou diminua quem vocês são. Não vale a pena. A justiça, o rei de ouros, a estrela e o louco. A espiritualidade, né, o divino, as forças boas, né, que regem as nossas vidas, elas sabem quem vocês são. Elas conhecem os atos de vocês. Elas têm consciência dos atos de vocês e da sinceridade de vocês, tá? E até da incorruptibilidade de vocês. E eles sabem que vocês foram justos, que vocês foram certos naquilo que vocês fizeram. E isso é importante porque com esse rei de ouros, né, o rei de ouros, ele fala do valor das ações sobre as palavras. E junto com a justiça, fala que, olha, nós sabemos do valor das suas ações. Nós sabemos que a pessoa que você é, essa pessoa realizadora, essa pessoa que se ocupa das coisas concretas, que você é essa pessoa que se ocupa das coisas concretas, sabe? Das necessidades concretas que você, as pessoas que você ama, as pessoas que você cuida, protege, os seus têm e precisam ter e merecem ter. E você faz isso com boa intenção. Então, essa carta da justiça, ela fala principalmente que, olha, não cisme ou não se lamente por coisas que você possa ter vivido no passado e que foram situações que não reconheceram o seu valor, que não reconheceram o valor das suas ações. A espiritualidade conhece o valor das suas ações. A espiritualidade, ela conhece o valor que tem você ser essa pessoa que dá valor para as ações, além das palavras. A espiritualidade, ela sabe o valor que tem você ser essa pessoa que diz assim, não, tal pessoa precisa de ajuda, tal pessoa precisa de mim, tal, né? A minha casa precisa de mim, o meu lar precisa de mim, as pessoas que eu amo precisam de mim, precisam que eu providencie algo bom para suas vidas
E isso fala muito mais sobre quem você é, tá? Do que sobre o que você tem. E essa é uma parte muito importante nessa leitura, porque ela traz muito esse pedido, né, de você se lembrar quem você é. Lembre-se quem você é e não deixe que quem você se perca nessas no meio dessa matéria, porque vai dar certo, vai melhorar. E essa carta da estrela, com a carta do louco, né? As duas cartas, elas falam de sentimentos de início, de tranquilidade, né? De uma certa despreocupação, de início de algo bem sucedido, tá? Essa carta da estrela, ela me traz muito essa sensação de quando você tem de quando você vive as coisas boas, mas você sente aquela tranquilidade de sentir que além de estar vivendo as coisas boas, você está vivendo um conhecimento novo, uma sabedoria nova sobre as coisas, que te dá a segurança de que agora as coisas vão funcionar, sabe? Agora as coisas estão de alguma maneira mais corretas, mais justas, né? Justas. Então essa carta da estrela, ela fala que as coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar e vocês vão conseguir, né, realizar, né, iniciar no sentido de viver um, um grande sonho ou um grande objetivo que vocês têm. E para alguns de vocês, esse objetivo é simplesmente viver bem. Porque o louco, ele fala disso, dessa despreocupação, dessa tranquilidade. O louco, ele fala de viver o presente. E essa energia em que vocês estão, ela é uma energia muito orientada ao futuro, né? Mas é um futuro preocupado. Eu preciso fazer o futuro, eu preciso conseguir para o futuro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, amanhã isso, amanhã aquilo, pode faltar, pode isso, entende? Então ela fala muito de presente, essa carta do louco. Então é um momento em que você sente a paz, a tranquilidade para viver o presente, para aproveitar a vida, para viver de maneira tranquila e manifestar os seus sonhos, os seus sucessos, né? Os seus sucessos. Fica calma, vai melhorar, vai dar certo, esses problemas vão se solucionar. Não se esqueça de quem você é, não se esqueça do valor de quem você você vai conseguir viver esse sonho, iniciar esse desejo, principalmente esse desejo de se sentir tranquila, de viver bem. É isso que diz aqui, essa primeira parte da leitura. No fundo do maço, a rainha de ouros. No fundo deste maço, o 9 de copas. O 3 de copas. O 5 de ouros. O mago
e o Rei de Ouros novamente. Essa carta da Rainha de Ouros com 9 de Ouros, ela fala que você vai ter a oportunidade de viver. Muitos de vocês aqui não estavam conseguindo viver com plenitude, sabe? Com entrega. Vocês estavam sempre, de certa forma, se repreendendo ou às vezes até se sabotando, sabe? Dizendo assim para si mesma, né? Não, eu não posso fazer aquilo, eu não posso estar tranquila, eu não posso me distrair, né? Vamos dizer assim, né? Eu não posso me distrair de tudo aquilo que eu tenho que conquistar materialmente, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que. E nós já falamos disso anteriormente, né? Aqui na outra parte da leitura. Mas agora, o que isso daqui diz com esse 9 de copas, é que vocês vão conseguir aproveitar, né? Viver as coisas, viver os sentimentos do fundo do seu coração, viver os bons sentimentos. Diz assim, vocês vão conseguir viver bons sentimentos e vivê-los do fundo do seu coração. Vocês vão conseguir viver bons sentimentos e vivê-los do fundo do coração. O que me traz uma questão. Para alguns de vocês, tá? Isso não é para todos, aí vocês vão ver quem se identifica. Nós temos aqui os amantes. E aqui nós temos o 6 de ouros, de novo. Me veio até de considerar essa carta aqui, olha. O 4 de paus, que fala sobre paz, sobre tranquilidade. A rainha, a sacerdotisa, que me traz a ideia aqui de desejo atendido. E o mundo, que fala de felicidade. O 10 de ouros, reforçando essa ideia de felicidade. Eu peguei essas cartas porque para alguns de vocês, quando me apareceu essa carta dos amantes, me veio uma questão assim que para alguns de vocês, tá? Quem se identificar com essa questão mais afetiva, por ter esse 9 de copas aqui, fala sobre vocês terem deixado de viver um sentimento, deixado de viver, sabe, tipo, se castigando, meio quase que se castigando, se negando, né, proibindo a si mesma, sabe? Não é você proibindo a si mesma. Olha, você falando para você mesma, você não vai viver esse sentimento porque você tem que fazer a grana. Você tem que conquistar tais coisas. E o que eu vejo aqui é que você correria o risco de, se continuar pensando assim, de perder as suas conquistas mais valiosas por estar se ocupando daquilo que você tem e não daquilo que você é. Porque essa carta dos amantes, ela fala de um amor verdadeiro, de um amor de alma, mas ela também traz o 6 de ouros. Então ela fala de alguém que é generoso e apoiador como você. E isso
é uma contrapartida, é um merecimento que a gente falou lá no início, sabe? Porque você apoia muitos outros, você ajuda muitos outros, mas faltava alguém que ajudasse você. E parte dessa sua cisma, né, de achar que tem que só ficar orientada àquilo que você tem que conseguir, se dá por conta disso, porque você fica sempre nesse modo de subtração, né, onde os outros são pessoas que vão pedir muito para vocês e oferecer pouco. Enquanto essa carta dos amantes com 6 de ouros, ela fala exatamente de uma pessoa que te oferece, que te ajuda. Uma pessoa que te dá a ajuda que um dia você deu para os outros. E isso traz amparo e prosperidade para sua vida. Pode estar relacionado tanto à prosperidade material que você vai ter, ou seja, essa pessoa é a pessoa que vai te ajudar a prosperar materialmente, tá? Mas pode ser também a pessoa que fortalece quem você é. E isso é algo muito forte aqui, sabe? Porque você tem essa prosperidade no seu caminho. Talvez uma parte que falte para ela ser aquilo que ela... para ela se manifestar na sua vida, é você ser mais quem você realmente é. E essa pessoa é a pessoa que te apoia, a pessoa que te ajuda, a pessoa que traz aquilo que você necessita. E isso te faz feliz, né? Isso te faz bem, porque seria talvez para muitos de vocês a primeira vez em que alguém apoia vocês tanto quanto ou até mais do que vocês apoiaram um dia, porque vocês, novamente, né, vocês apoiaram muito, mas não encontraram na jornada de vocês alguém que também vos apoiasse. Então ficou aquela sensação ruim de que quando você mais precisou, você não tinha quem te apoiasse. Mas essa pessoa é a pessoa que te apoia. E que talvez já esteja na sua vida, tá? Porque agora tem uma questão temporal e muito presente. Talvez essa pessoa já esteja na sua vida. Talvez seja a hora de você olhar para os lados e reconhecer quem é essa pessoa que me apoia, né? Olhe para o seu lado e pensa, tem uma pessoa que te ama e que te apoia ao seu redor e que você não está dando o devido valor para essa pessoa? Então olhe para os lados e pense nisso, porque se tiver e você se reconhecer nos sentimentos dessa pessoa, então mas, né, para alguns pode não ter esse contexto de relacionamento, mas tem essa questão de aproveitar as coisas boas do fundo do coração. E aqui essa carta do 3 de copas, ela fala de comemoração. Ela fala justamente de comemoração da colheita, né? Comemoração da recompensa. Só que ela é uma carta que fala de uma comemoração coletiva. Então, novamente, me traz essa sensação aqui, olha. Pode ter uma questão de, para alguns, né, essa comemoração com esse amor, com essa pessoa que te apoia. Mas para outros, né, para quem não se identifica com isso, é uma comemoração que vai envolver as pessoas que você gosta, sabe? E isso daqui fala de você voltando a vivenciar essa experiência de compartilhar coisas com quem você gosta, compartilhar coisas com quem você ama. Porque, novamente, né, assim como na questão de relacionamento, vocês vinham deixando de... Sabe aquela coisa? Vai ter tal... A gente vai fazer tal festa, vamos na festa? Não, não vou. A gente vai ir em tal lugar, vamos em tal lugar? Não, não vou. Então, às vezes, porque você não tinha recursos, pode ser. Mas às vezes por preocupação.
Ou você achar, não, eu não posso ir nessa festa, eu tenho que ficar aqui estudando tal coisa para conseguir algo. Ou sei lá, eu tenho que ficar aqui me candidatando a vagas de emprego e eu não posso vivenciar isso daqui que é bom, e isso vai te desgastando. Isso vai te desgastando porque você quer dar um passo maior do que as pernas, sabe? Você quer dar um salto muito grande sem descansar entre os pulos, sabe? Mas você vai voltar a comemorar, mas lembre-se do que nós falamos, a pessoa que você é tem muito valor. Inclusive naquilo que você faz, naquilo que você vivencia. Então, dar uma atenção para as pessoas que você ama, viver algo com as pessoas que você ama, não é uma perda de tempo, não é uma perda de prosperidade, tá? Bom, então, como essa carta do 5 de ouros, eu sinto muito isso. Olha, você vai comemorar com os seus o fim de uma escassez. O fim de uma escassez e uma nova sabedoria, uma nova forma de ver as coisas, de ver a vida, inspirada pelo divino. Vocês vão conseguir viver a vida de vocês com mais propósito, reconhecendo o valor de quem vocês realmente são e o valor das ações de vocês. Então, veja que essa leitura, ela fala muito dessa transformação, né, dessa vivência interna do valor de quem você é. Não se esqueça de quem você é. Você tem muito valor. E os outros não têm o direito de desvalorizar? Ok. Mas será que você tem? É isso que fala aqui, sabe? Não é justo que você se desvalorize. Não é justo que você deixe de viver quem você realmente é em função das coisas. Vai ter aqui uma nova forma de ver a vida. Mas vai dar certo, mas olhe, viva um pouco o presente, sabe? Viva um pouco o presente e principalmente, para quem se identificou com isso, valorize quem te ama, quem te apoia, quem te ajuda. Principalmente se você reconhecer na sua vida hoje, do seu lado, essa pessoa, esse amor de almas que tá aí te dizendo, olha, vai dar certo, a gente vai conseguir. Vamos fazer juntos, sabe? Valorize. Essa é a leitura. É uma leitura de muita conscientização, né? Mas muito próspera, muito bonita, reforçando que ela fala que as coisas estão se resolvendo, tá? A justiça, se a gente for fazer uma análise aqui temporal da leitura, essa justiça está no presente, então elas estão se resolvendo. Viva e valorize. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.